vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é a verdade que norteia a nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que nos guia por toda a verdade. Obrigado, Pai, pela tua unção que despedaça todo jugo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso, por essa unção tão preciosa, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui para te cultuar, juntamente com meus irmãos. Nós declaramos, Senhor, que essa noite, Pai, o sobrenatural irá se mover nesse lugar, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que haverá cura, salvação. Assim, Pai, nós oramos e declaramos, Pai, que essa noite nós sairemos daqui transformados pela tua palavra. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Boa noite, querido. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que noite preciosa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Quinta Viva. Essa é a quinta mais avivada de Teresina. Amém? Eu queria começar querendo conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Se você é a primeira vez que está vendo aqui na nossa igreja, levanta a tua mão bem alto, nós queremos te conhecer. Temos alguém? Nenhum visitante? Culto caseiro? Glória a Deus. Querido, sábado às 19 horas, sábado dia 19, às 10 horas da manhã, nós teremos o batismo nas águas aqui na nossa igreja. Você se alegra com os nossos irmãos que vão se batizar? Vai ser um tempo muito poderoso. Venha prestigiar, né? E traga pessoas também junto com você que possa prestigiar esse momento. É um momento, querido, único na vida do cristão. Então, nós acreditamos que será uma grande bênção. Nós celebraremos junto com os nossos irmãos essa nova estação que irá se iniciar na vida deles. Amém? Então, sábado, às 10 horas da manhã, aqui na nossa igreja, haverá o batismo nas águas. Você vai vir? Glória a Deus. Sábado também, às 17 horas, nós teremos o VIPS lá fora, queridos. Você se alegra com isso? Vai ser um evangelismo poderoso. E às 17 horas, os jovens, e você também que quer se fazer participante, irá se concentrar lá na Avenida Duque de Caxias, com a Petrônio Portela. Então vai ser um evangelismo poderoso. É uma oportunidade, querido, de falar do nome de Jesus e fazê-lo conhecido nessa terra. Então, sábado às 17 horas, você que é jovem ou você que se considera jovem está convocado para esse evangelismo. E depois do evangelismo teremos o culto VIPS. Amém? Vai ser muito poderoso. Então, você é convidado e também leve convidado junto com você. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios 3, capítulo 9. Vamos falar agora de dízimos e ofertas. Amém, gente? Amém. É um momento da gente se alegrar, queridos. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Um texto bastante conhecido. A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, primeira coisa que nós temos que atentar aqui é o que a Bíblia está falando, ao fato de nós honrarmos ao Senhor. Sabe que Ele é digno de toda honra? Nós cantamos, querido, que Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E Ele também é digno do nosso melhor. Ele é digno, querido, que nós possamos ofertar a Ele um percentual muito alto que está envolvido no nosso coração e também uma oferta generosa a Ele. Sabe, queridos, que quando nós entendemos o propósito de honrar ao Senhor, nós não damos a nossa oferta e nem o nosso dízimo de qualquer jeito. Nós damos a Ele, queridos, com generosidade, com alegria, com muito comprometimento e seriedade. Porque esse é um momento muito solene e muito importante, assim também como o momento da palavra. Esse, querido, é o culto onde nós não devemos vir cultuar ao nosso Senhor de mãos vazias. Então, queridos, com o propósito de honrar o Senhor com os nossos bens, com o nosso melhor, separa o teu dízimo, separa a tua oferta, seja ousado essa noite, e você pode ter certeza que vai acontecer exatamente na sua vida o que está escrito aqui no versículo 10. Olha, se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você crê dessa forma? Você crê que vai se encher os seus celeiros? Você crê que vai transbordar de vinho os seus lagares? Então separa o teu dízimo, separa a tua oferta generosa ao Senhor. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie,
Aí à sua frente temos um envelope, você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar usando o cartão. E você, se quiser fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão temos a nossa chave Pix e também no envelope tem essa chave Pix. Você que está em casa também está cultuando ao Senhor, temos aí a chave Pix que está aparecendo na tela do seu aparelho eletrônico e tem também o QR Code. Você pode estar fazendo também por esse mecanismo. O que não nos falta, queridos, são mecanismos nem forma de nós sermos generosos e ofertar e dizimar ao Senhor. Você se alegra com isso? Vamos orar? Levanta bem alto o teu envelope, o teu aparelho eletrônico. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de dizimar, de ofertar na tua casa. É com muita alegria e honra no nosso coração, Pai, que nós fazemos isso. Não fazemos, Pai, de qualquer jeito, mas reconhecendo, Pai, que o Senhor merece o nosso melhor. Nós, Pai, declaramos os nossos dízimos e ofertas abençoados e consagrados a você. E eu quero declarar, Pai, na vida dos meus irmãos, que eles colherão, Pai, segundo aquilo que eles têm plantado em uma justa medida. No nome de Jesus, se você crê, diz amém. Sai do teu lugar e vem ofertar e dizimar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Deus, quem é abençoado aqui? Graças a Deus. Bênção, bênção, bênção. Gente, obrigado, viu? Você está pronto para receber a palavra? Vamos orar um pouco? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Pai amado, nós te damos graças por essa noite gloriosa que você preparou para nós. Sabemos que essa data já estava agendada nos céus. Obrigado, Pai, porque essa não é uma noite comum, mas essa é uma noite sobrenatural, porque estamos aqui juntos como família, como irmãos, estamos juntos como o corpo de Cristo nessa terra e juntos vamos receber coisas preciosas nessa noite. Já estamos, Pai, dando o nosso culto, dando a nossa reverência, o nosso amor, dando palavras de gratidão e de amor a você, mas também estamos aqui para dar a nossa atenção exclusiva para receber a Tua palavra. Espírito Santo, você tem total liberdade no nosso meio para fazer, falar e operar conforme o Teu querer. Estamos prontos, abertos, e vamos acolher certamente com mansidão toda a palavra que será em nós implantada, porque temos convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas almas. No nome de Jesus, é assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos. Amém. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus, que bênção. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Eu amo esse texto. E o tema da mensagem de hoje, você que gosta de anotar, de acompanhar, é respondendo ao chamado. E em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou.
E foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, diga, ali esteve. E chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, e aí ele continua: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha que coisa interessante. Aqui nesse texto, nós vemos aqui o despertar do chamado de Samuel. Todos nós nascemos com um chamado e com um propósito divino. Você não nasceu ao acaso, você não está aqui nessa terra de uma maneira aleatória. Existe uma missão para você, existe um chamado para você, existe um propósito para você. Diga: eu tenho um propósito. Diga: eu tenho um chamado. Diga: eu não nasci por acaso. Deus, quando Ele criou você, lá no ventre da sua mãe, você ainda era uma substância informe. Ele colocou junto com essa substância o seu espírito. E junto com o seu espírito veio um chamado de Deus e veio um propósito. E alguns se perguntam: pastor, mas o que é esse chamado de Deus? O chamado é uma missão específica que Deus delega a cada indivíduo. E isso é uma forma específica, entenda, porque os chamados não são iguais. Você está aqui? Se você tem um chamado de Deus, certamente você tem. Esse chamado não é igual de outra pessoa. Pode ser parecido, pode ter algumas relações, mas o chamado de Deus, ele é específico. E junto com esse chamado, junto com essa missão, vem ferramentas, habilidades que são sobrenaturais. Então não se trata do que você tem, do que você pode, não se trata das suas habilidades naturais, das suas aptidões naturais, mas está falando sobre ferramentas, sobre habilidades espirituais. Então, quando nós falamos sobre o chamado divino, nós estamos falando de algo sobrenatural. Você está aqui? E é interessante porque a Bíblia começa dizendo o texto, falando: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Essa primeira frase, ela nos fala muitas coisas acerca de chamado. Primeiro que Deus ainda não tinha tido uma relação com Samuel, ou Samuel ainda não tinha tido uma relação íntima com Deus. Mas a Bíblia diz que esse jovem, ele servia ao Senhor perante Eli. Eli aqui era o pastor dele, era a liderança dele. Então aquele jovem já estava servindo ao Senhor. E tem muita gente que me pergunta: pastor, eu quero saber o meu chamado, eu não sei o meu chamado, como eu saber o meu chamado? E a pergunta não é se você sabe o seu chamado, a pergunta é se você está servindo ao Senhor. Veja, ele ainda não sabia qual era o chamado dele, ele ainda não tinha tido uma experiência marcante com Deus, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas ele já estava servindo. Isso nos mostra, irmãos, que nem sempre a gente vai começar servindo a Deus com o nosso chamado. Porque quando nós falamos sobre chamado, nós estamos falando sobre o nosso serviço ao Senhor. Mas nem sempre nós vamos começar direto no nosso chamado. Se você tem um chamado para ser profeta, não significa que você já vai começar no ofício profético. Provavelmente você vai começar em alguma área da igreja. Talvez alguma área que você julgue como mais simples. Porque servir a Deus não é uma coisa simples. Nós, com os nossos olhos naturais, às vezes, olhamos como algo simples. Mas lavar um banheiro da igreja não é algo simples, é algo sobrenatural. Ficar lá fora, servindo, olhando os carros, enquanto os irmãos estão aqui, ouvindo a palavra, isso não é uma coisa simples, irmãos, é algo sobrenatural. E tudo que nós fazemos para o Senhor, nós devemos fazer de todo o coração, mas, acima de tudo, precisamos entender que tudo que fazemos para o Senhor, nós vamos receber recompensas dele. Recompensas aqui na terra e recompensas na vida vindoura. Mas Deus, ele é um bom pagador.
E quando nós servimos a Ele, nós podemos ter a certeza e a convicção de que seremos pagos e muito bem pagos por aquilo que fazemos para Ele. Você está aqui? Então, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o seu pastor, a sua liderança. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Nós estamos vivendo dias assim, onde as visões não são frequentes, onde a palavra do Senhor está se tornando muito rara, porque as pessoas hoje estão odiando a palavra do Senhor. O que mais a gente vê hoje são pessoas se levantando contra, se opondo, e às vezes até mesmo na igreja. É a turma do tem nada a ver, é a turma do isso é besteira, é a turma do eu não concordo com isso. Então a palavra do Senhor está encontrando resistência. E nós estamos vendo igrejas que têm aceitado o mundo dentro delas, cada vez mais cheias, lotadas. Igrejas inclusivas, igrejas que pregam uma palavra que não vai confrontar as pessoas, igrejas que não pregam mais sobre santidade, sobre santificação, relativizando o pecado. E eram esses mesmos dias, esses mesmos conflitos, essas mesmas questões que aconteciam nos dias de Samuel. E no verso 2 ele diz: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Olha, nós estamos vendo aqui um homem que era um ministro do Evangelho, que era um pastor, uma liderança. Mas a Bíblia diz que ele estava deitado no lugar de costume. Isso nos mostra, irmãos, embora a Bíblia esteja falando sobre algo natural, mas nos mostra uma condição de acomodação desse homem. Aquele homem estava no ministério, exercendo o ministério, ele estava pregando, liderando, ministrando, mas aquele homem estava acostumado, ele estava acomodado, deitado no lugar de costume. Quantos de nós estamos já há algum tempo servindo a Deus, estamos já há algum tempo no ministério e estamos acostumados? Tornamos comum, tornamos familiar o ambiente que é um ambiente sobrenatural. Cuidado para você não estar servindo a Deus com uma ótica natural. Cuidado para você não estar servindo a Deus de uma maneira natural, humana, terrena. Precisamos servir a Deus entendendo que somos homens espirituais e que aquilo que fazemos para Ele são ofícios espirituais, são ofícios sobrenaturais. Aleluia. Quando você está escalado no louvor para vir tocar, no departamento de música, você não está fazendo um favor para a igreja. Quando você está escalado no diaconato e você vem para cá cumprir a sua escala, você não está fazendo um favor para o seu líder, para a sua igreja ou para mim. Quando você está escalado lá com as crianças, na comunicação, ou mesmo no som, no hertz, na transmissão, você não está fazendo um favor para ninguém, não. Nem mesmo para Deus. Eu vou quebrar um galho de Deus hoje. Vou servir. Não. Você não está fazendo favor para ninguém, irmão. Você está servindo ao Deus Altíssimo. Você está servindo a obra dEle. Você está servindo aos seus irmãos. Você está exercendo o seu sacerdócio. Tem muita gente que diz assim, eu queria mesmo era ser um sacerdote, porque os sacerdotes da antiga aliança é muito bonito, eles colocam uma estola e eles tinham que ministrar ao Senhor, olha que coisa bonita. Mas se você for estudar a fundo o que os sacerdotes faziam, você sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote, primeiro, ele era o faxineiro, que ele tinha que limpar tudo. Diga faxineiro. Segundo, ele era o churrasqueiro, porque ele que tinha que queimar as carnes do holocausto. Isso aí já ninguém quer mais, né? Então não tem pompa no ministério, não tem glamour no ministério. O ministério tem serviço. A palavra ministério significa servir. E tem muita gente que pensa que ministério é só estar aqui por trás do púlpito pregando a palavra. Não, essa é uma parte, isso também faz parte. Mas ministério é muito mais do que isso. Então cuidado para você não ser como Eli. Veja que Eli estava acostumado, deitado, ou seja, mostra uma condição de completo abandono ao ministério. Mostra uma condição onde ele estava ali tornando comum, natural, aquilo que era sobrenatural para ele fazer.
E mostra que Eli estava quase cego, os olhos dele estavam embaçando. Isso fala sobre a visão. Muitas pessoas que começam bem, servindo bem ao Senhor, com alegria, com diligência, com amor, mas com a medida que o tempo vai passando, começa a tornar aquilo natural, de uma maneira que aquilo compromete a sua visão. Cuidado, irmão, para você não ter a sua visão comprometida. Que visão, pastor? A sua visão acerca de Deus, acerca do ministério, do trabalho, do ofício. Irmão, servir na igreja é um motivo de honra, de alegria. Aleluia. E a Bíblia diz: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que coisa interessante. Esse menino era um menino improvável. A mãe dele era estéril. A mãe dele ia para a igreja todos os dias e ficava chorando. Parecia uma louca, uma bêbada, a ponto de o próprio sacerdote chamar a atenção dela. Porque ela tinha um desejo no coração de ter um filho. E ela fez uma aliança com Deus: olha, quando eu tiver o meu filho, eu vou entregar ao Senhor. Aquela mulher foi uma mulher de fé, foi uma mulher ousada, mas era uma mulher estéril. E o que ela fez? Ela entregou, ela cumpriu a promessa. E o menino morava na igreja. Tem pai e tem mãe que quando o menino vem servir, aí diz: menino, você quer morar na igreja agora? Ei, Samuel morava na igreja. Um dos maiores profetas, um dos personagens mais famosos da história da Bíblia. Ele morava na igreja. Era adolescente, vinha para o life, era lifezeiro. Você que é pai, que é mãe, você não sabe a dificuldade que é trazer um adolescente para a igreja. Com as opções que nós temos hoje no mundo. Ei, você que é pai, que é mãe, incentiva seu filho a vir para os cultos, a vir para o life. Quando ele estiver escalado para servir na comunicação, a comunicação, lá atrás, o pessoal das mídias, né, os midianitas, eles... 80% é adolescente. E ainda tem uma porcentagem que é criança. Que maravilha! Ó, que maravilha! É para bater palma. E você que é pai, que é mãe, incentiva isso nele. Que bênção! Ele precisa estar aqui, porque se ele não estiver aqui, ele vai estar na boate. Se ele não estiver aqui, ele vai estar na boca de fumo. Se ele não estiver aqui, ele vai estar se prostituindo. Se ele não estiver aqui servindo ao Senhor, ele vai estar servindo ao diabo. Então vem, traga, bote no carro, vem, traga ele para cá, pague o Uber para ele está aqui, vem buscar. Aleluia. Verso 4, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu ele a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. E aí isso acontece por 3 vezes. E aí lá no verso 8, diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a quem? A quem? A Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Olha que postura interessante de Samuel. Samuel, ele correu para quem? Para o líder dele. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa relação de chamado ministerial, ela passa pela nossa liderança. Ninguém pode exercer o chamado sem ter alguém acima dele. Tem muita gente querendo exercer o chamado de uma maneira independente. Cuidado com o espírito de independência. Aleluia. Independência ou morte? Esse grito já foi dado. Aleluia. Sabe, irmão, você que tem um chamado ministerial, e diga: eu tenho um chamado. Não, tem uns que ficam com medo de dizer: ai, eu não vou falar não, porque o cão pode atentar. Não, o chamado não é do cão, o chamado é de Deus.
Você tem um chamado. Talvez o seu chamado não seja nos 5 dons ministeriais de púlpito. Talvez você não seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre. Mas certamente você tem um chamado de Deus para fazer algo. Romanos capítulo 12 fala, a partir do verso 8, fala algo interessante. Diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que é esse exortar? Exortar é animar. Mas ele está falando de um chamado específico, de um ministério. O irmão Reagan fala sobre isso no livro Os Dons do Ministério. Inclusive, eu quero recomendar esse livro. É um livro maravilhoso. Nós temos lá no nosso Verbo Shop. Isso vai acrescentar muito na sua vida. E no livro Os Dons do Ministério, o irmão Reagan fala sobre alguns dons listados em Romanos, no capítulo 12, que são dons auxiliares, ministérios auxiliares, ofícios, chamados ministeriais auxiliares. E esse é um deles. Ele, inclusive, conta o caso de um grande evangelista que tinha na década de 70, que ele andava com um homem que tinha um chamado de exortação. E o chamado de exortação ele é muito ligado ao chamado do evangelista. É muito parecido. A diferença é que o evangelista ele toca em pelo menos 2 dos 3 dons de poder. Dons de curar, dom de operação de milagres e o dom da fé. Pelo menos 2 desses 3, o evangelista toca, o exortador não. Mas o exortador tem a mesma habilidade, as mesmas ferramentas para ministrar a palavra para os perdidos ou até melhor. E o irmão Reagan conta o relato que esse evangelista tinha na sua equipe um exortador, e quando eles estavam numa cruzada, ao invés do evangelista pregar, ele chamava o exortador para pregar. Porque o chamado daquele homem era mais poderoso, era mais forte, era mais intenso. E quando ele pregava, uma multidão se convertia. E aí, no final, eles faziam um convite para a cura, aí o evangelista entrava em ação. Porque o exortador já não possuía aquelas ferramentas espirituais. Você está entendendo, irmão? E aí o texto continua e diz: o que contribui com liberalidade. Todo mundo foi chamado para contribuir financeiramente na igreja. Todo mundo foi chamado para contribuir. Dizimar, ofertar, isso faz parte da nossa vida cristã. Alô? Mas aqui ele está falando sobre pessoas que têm um chamado de Deus específico para dar num nível muito maior. E veja, ele não está falando que são pessoas ricas. Ele está falando sobre pessoas que têm um dom, que têm um chamado. E ele vai dar num nível muito maior que um crente normal, e Deus vai trazer para ele naquela mesma medida, naquela mesma proporção. Então ele se torna um centro de distribuição. Ele vai dando mais e Deus vai dando mais, porque ele tem um chamado de Deus. Quem tem esse chamado aqui? Amém. Se eu perguntasse quem é profeta aqui, a metade da igreja, né? Mas esse chamado, quem sabe você não tem esse chamado? Aí ele fala com o que preside, com diligência. Aí ele continua dizendo, quem exerce misericórdia. O irmão Reagan vai nos ensinar, nesse livro, Dons do Ministério, que quem exerce misericórdia está falando sobre pessoas que têm um chamado para obras sociais. Um chamado específico de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. E existe um chamado bíblico? Claro que sim. O que exerce misericórdia, ele diz, com alegria. Então ele está falando sobre um chamado, um dom ministerial, um ofício ministerial. Você está aqui, querido? Então, você tem algum chamado, eu não sei qual é. Aí é entre você e Deus. Mas veja, aquele jovem, ele procurou sua liderança. Ele não sabia que era a voz de Deus, ele não conhecia, ele não sabia como identificar a voz de Deus, ele não estava sensível ao Senhor. Então ele procurou a sua liderança, né? Na primeira vez ele procurou Eli como pastor, na segunda ele já procurou como professor do rema. Então ele já foi fazer o rema, para ele aprender. Você está aqui? E por que você não fez o rema ainda? O rema não é só um curso. Quando nós falamos sobre o rema, nós estamos falando sobre algo sobrenatural, que vai mudar a sua vida para sempre. O rema não é, eu não sei se eu faço. O rema é, eu preciso fazer. Você está aqui? Então, isso nos mostra que na nossa corrida ministerial, isso nos mostra que na nossa vida com Deus,
tudo que está relacionado ao nosso chamado passa pela nossa liderança. Você nunca vai chegar ao seu chamado se você não estiver ligado a alguém. Eu não gosto muito do meu pastor. Ninguém está falando sobre você gostar ou não gostar. Eu não tenho muita afinidade com a esposa do meu pastor. Ninguém está falando sobre você ter afinidade ou não ter afinidade. Mas estamos falando, irmãos, que o ministério, o ofício ministerial passa por uma autoridade. Você está aqui? E aí ele continua dizendo. Eli traz a instrução para ele. Ele percebeu que era o Senhor. E ele disse, olha, se alguém te chamar de novo, você vai dizer para ele, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, no verso 9. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha que coisa interessante. Esse jovem improvável, filho de uma mulher estéril, morava de favor na casa do pastor, morando na igreja, com um chamado ministerial, e Deus fala com ele, ele se mantém firme na relação com o seu pastor, com a sua liderança, e aqui ele recebe uma instrução da sua liderança, e ele fala para ele, olha, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que é mais importante no que diz respeito ao chamado ministerial, não é você saber se tem um chamado ou não. Nós já vimos aqui que você foi chamado do ventre da sua mãe. Eu gosto daquilo que Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim, antes que eu te formasse, Deus falando para Jeremias, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí, profeta às nações. Isso nos mostra que o chamado, ele é dado para nós no ventre da nossa mãe. E olha que coisa interessante, o mais importante não é a gente saber se tem um chamado, porque de fato você tem. Pastor, mas eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos, eu tenho 10 anos, não importa. O chamado, os dons de Deus são irrevogáveis. Pastor, mas eu já pequei tanto, eu já quebrei a cara, me desviei. Irmãos, os dons de Deus são irrevogáveis. Se você tem um chamado, é para o resto da sua vida. A questão é se você vai entrar nele ou não. A questão é a resposta que você vai dar ou não. Isso nos mostra que o mais importante não é saber se temos um chamado, não é saber se temos um dom, mas o mais importante é a resposta que a gente dá. Veja, Deus chamou aquele jovem 3 vezes, mas Deus só se manifestou para ele depois que ele respondeu. O chamado só vai estar validado na sua vida, você só vai estar apto para o chamado na sua vida quando você responder. E é interessante a resposta que Samuel dá para ele. Ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeiro, disponibilidade. Samuel se coloca disponível. Fala, Senhor, eu estou aqui. Quer saber mesmo o seu chamado? Tem muita gente, pastor, eu quero saber o meu chamado. Eu estou em dúvida. Você está disponível? Porque tem gente que é assim, eu quero saber o chamado. Para que você quer saber o chamado? Não, é só para saber mesmo, eu tinha curiosidade. Não. Você precisa ter disponibilidade. Senhor, eu quero saber o meu chamado. Fala, que o teu servo te ouve. Eu estou pronto, eu estou disponível. Tem gente que chega para mim, pastor, estou disponível para o que o senhor precisar. Conta comigo. Eu digo, rapaz, quem fala assim não é gago. Pois tá bom, estou precisando de você. Essa semana nós vamos ali no hospital, vamos visitar algumas pessoas. Pastor, eita, essa semana eu não vou poder não. Não, mas eu não disse o dia. Eu disse, não, mas essa semana todinha eu estou. Então tá bom. Semana que vem, semana que vem pastor. Pastor, pode contar comigo se o senhor precisar, mas essas 2 semanas, não, então tá bom, vou pedir para agendar daqui a 3 semanas. Eita, pastor, essa outra semana aí também, o senhor acredita? Disponibilidade. Tem gente que começa, pastor, estou doido para servir,
Tudo bem, tem que fazer o discipulado. Você terminar o discipulado, vai servir. Ai, pastor, eu estou ansioso, eu não aguento, estou tomando até remédio para pressão, porque eu quero servir, não aguento. Pois pronto. Você terminou o discipulado? Terminei, pastor. Agora eu quero servir. Pronto, agora você vai servir. Botar lá, chamar o líder, você vai servir. Tá bom. Menos de um mês já fica, olha, eu quero sair do departamento. Por quê? Não, porque eu estou escalado muitas vezes. Ah, mas você não estava ansioso para ser? Mas aí também é demais. Que disponibilidade é essa, irmão? Se você está disponível, é para servir. Você está aqui? Como se a gente tivesse culto todos os dias aqui na igreja, né? A gente tem um culto na semana. Você já parou para pensar que a gente só tem um culto na semana? Eu fico me sentindo culpado às vezes. Rapaz, a gente só tem um culto na semana. Meu Deus, é muito pouco. Tem igreja por aí que tem 5 cultos na semana. Eu nasci de novo numa igreja que tinha 5 cultos na semana. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado tinha culto de jovens. Diga misericórdia. Fala sobre obediência. A resposta de Samuel fala sobre disponibilidade, mas também fala sobre obediência. Você está disposto a obedecer? Porque servir ao Senhor, tem dias que é muito gostoso, é muito agradável, né? Eu servi no louvor por mais de 15 anos. Tinha dias que era maravilhoso, tocava as músicas que eu gostava, e eu fazia, e era legal, eu tirava. Mas tinha dias que as músicas eram ruins, eu não gostava, eu estava com preguiça. Mas eu tinha que estar ali. Tem dias bons e tem dias ruins, irmãos, no nosso serviço. Tem dias que a gente está com vontade de servir, estamos ali, né? Mas tem dias que a gente não está empolgado. Tem dias que a gente trabalhou muito, estamos cansados, tivemos notícias ruins. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar por isso. Porque é a nossa disponibilidade. Tem gente que é assim, hoje eu não estou com cabeça para servir. Não está com cabeça para servir? Misericórdia. Nós vivemos dias tão improváveis, irmãos, tão difíceis, que agora tem uma moda, tem igreja tirando férias. Tem igreja que no mês de dezembro ou mês de janeiro, fecha a igreja. Não tem culto, por quê? Férias. Oi? Férias da igreja? Misericórdia. Isso é uma igreja Nutella. Mas essa igreja é raiz. Você está aqui, querido? Férias de igreja? A igreja fechar um mês? Como assim? Isso não existe. Cuidado, irmão. Quando você servir ao Senhor, entenda, você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor Jesus. E um dia nós vamos prestar contas. E tem muita gente que as coisas na vida estão todas desajustadas. É porque ou não serve bem. E é no serviço ao Senhor que a gente aprende, que a gente cresce. Como é bom ter um líder chato ali, perturbando a gente, para a gente cumprir a escala, puxando a nossa orelha. Isso faz a gente crescer. Porque muitos de nós, irmãos, nascemos de novo, mas ainda temos um ranço no mundo, somos orgulhosos, soberbos. Não sabemos ser chamados a atenção, não sabemos ser corrigidos. E que coisa boa é servir num departamento. Que coisa boa é ter um líder ali chamando a nossa atenção, mandando uma mensagem. Por que você não veio? Estou sentindo sua falta. Por que você furou a escala? Não tem um amém, né? Que coisa. Aleluia. Eu vou ter que terminar, eu tenho milhares de coisas para falar aqui. Mas o chamado fala sobre renúncia. Tem muita gente que almeja o chamado pensando, esse professor do Rema, esse ministro itinerante, olha como ele se veste bem, olha o povo dando oferta, dando presente, levando para jantar.
eu quero isso para a minha vida. E a pessoa pensa que o chamado é isso, é o glamour, é uma coisa assim. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Chamado exige renúncia. Você vê uma parte onde homens são honrados, e isso é bíblico, isso é bênção. A Bíblia diz que nós precisamos tornar participantes das coisas boas que chegam até nós, aqueles que nos instruem. Então é bíblico a gente honrar um ministro, os pastores, e os ministros não são só os ministros de fora, não. A gente honra os da casa também. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Então a gente cuida dos de fora, mas a gente cuida também dos de casa. Os de casa que são dignos de honra mesmo. Porque os de fora vêm, falam e vão embora. Mas quem fica com a bronca são os de casa. E eu não estou falando só sobre mim, não. Estou falando sobre todos os ministros dessa casa. Você está aqui? Então honra, honra mesmo. Agora entenda que ministério não é só honra. Ministério tem renúncia. Ministério tem estudo, tem fadiga, tem cansaço. Tem uma parte, irmãos, que você vê aqui, a gente aqui bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Mas tem a outra parte que você não vê. Amém? Então entenda isso. Agora eu quero dizer algo para você. Você nunca vai ser feliz, nunca vai ser pleno, realizado, se você não estiver exercendo o seu chamado. E você tem um chamado. Talvez não seja para pastorear, talvez não seja para liderar, talvez não seja para o púlpito, mas você tem um chamado. E um dia nós estaremos diante do Senhor, diante do Cordeiro, no tribunal de Cristo, e nós vamos prestar contas com Ele. Então cuidado, para que na prestação de contas você não passe nenhum tipo de vergonha ou de aperto. Cuidado para que na fila da prestação de contas você não fique nervoso e tenha que pedir para o anjo orar por você. Que você esteja na fila da prestação de contas e esteja tranquilo, alegre, animado, porque você exerceu o seu chamado, porque você esteve no centro da vontade de Deus. Pastor, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho ferramenta, eu não sei o que fazer. Ei, meu irmão, começa servindo. Alô? Samuel, para saber o chamado dele, ele estava servindo a Deus. E é no serviço ao Senhor, seja qual for a área na igreja. Nós temos 17 departamentos aqui. Não é possível que você não se encaixe em um. Se encaixe em algum departamento. Sirva ao Senhor. Agora não entra por entrar, entra de todo o coração para servir com tudo que você tem. E quanto mais você servir, mais intenso você vai ficar, mais fervoroso você vai ficar, mais sensível você vai ficar, até que você possa ouvir a voz do Senhor. E você vai dizer, eis-me aqui. Porque o que importa, irmão, não é você ouvir a voz do Senhor para o seu chamado. O que importa é você dar resposta. Porque, olha comigo, quando você tem um chamado, é Deus chamando você, não é? E Deus falando com você, Marcelo! E você tem algumas opções em relação ao chamado, né? Você pode ignorar, fingir que não é com você, se fazer de doido, como diz no Ceará. Não é assim? Ou você pode fazer assim, ó, com a sobrancelha. Né? Ou seja, você está com a mão remissa. Você dá uma resposta para o chamado, mas você na verdade não quer. Mas tem uma outra opção, que é você fazer como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo, e essa palavra servo significa escravo, o teu escravo, eu estou pronto para fazer o que você quiser que eu faça. Quer saber o chamado? Você já é escravo? Você está disponível? Você está pronto para dar resposta? A questão não é se Deus está falando ou chamando você, a questão é se você está pronto para dar resposta. Aleluia. Pastor, arde no meu coração quando fala sobre chamado, mas eu não tenho dom, não tenho talento, não tenho habilidade, eu não sei o que fazer. Deus é especialista em improváveis. Se Deus chama, é Ele quem capacita. A habilidade não é sua,
Você pode ser um analfabeto, irmão. E você pode ministrar com uma eloquência e sabedoria que muitos homens formados não têm. Tem gente que diz assim, eu tenho um chamado ministerial, eu sou mestre. Pô, como você descobriu? Não, porque eu sou professor universitário. Que bobagem, que infantilidade, que imaturidade. Os dons não são naturais, os dons são sobrenaturais. Deus, Ele usa as coisas fracas desse mundo para envergonhar as coisas sábias, as coisas fortes. Então, o que é mérito é um analfabeto do interior, que não sabe nem falar direito. Mas quando ele ministra debaixo da unção, ele ministra com uma sabedoria, que qualquer graduado, que qualquer doutorado, doutorando, não consegue se igualar. Então, não é porque você é professor, ou porque você é cientista, ou porque você fala bem, é eloquente, que você tem um chamado. Não, o chamado não está relacionado a isso. Você está aqui? Chamado é um dom, uma habilidade sobrenatural. E Deus é especialista em improváveis. Samuel era improvável. Davi, um pastor de ovelhas, o último dos seus irmãos. O que dizer de Gideão? Um lavrador covarde, medroso, se tornou o maior general que Israel já teve. Davi, um pastorzinho de ovelhas, ele não era formado, não tinha universidade, não tinha faculdade, e se tornou o maior rei da história de Israel. Você está aqui, querido? Eliseu, um boiadeiro, se tornou um dos maiores profetas que nós temos notícias. Então não se trata das suas habilidades naturais, não se trata da sua idade. Samuel estava no life, quando foi chamado. Mas Abraão já tinha mais de 70. Não se trata de idade, querido. Alô? Moisés foi chamado com 80. Eu estou velho demais. Será? Para Deus nada é impossível. Então você tem um chamado. A questão é se você está respondendo a ele ou não. Agarre o chamado, abrace o chamado, renuncie às suas coisas, renuncie aos seus planos e abrace os planos de Deus para a sua vida. Você tem uma causa, a sua causa é Jesus, a sua causa é o reino, a sua causa é a obra. Então o seu tempo, as habilidades, o talento, o dinheiro, tudo que você tem é do Senhor, porque dele para ele, por ele para ele, são todas as coisas. Fica de pé, vamos encerrar. Senão eu vou até 9 horas. Você aprendeu alguma coisa hoje? Eu tinha muito mais coisas para falar. Mas se o Senhor me permitir, eu falo em uma outra oportunidade. Mas não permita, irmão, que você esteja na sua vida cristã e deixando o tempo passar, empurrando com a barriga, sempre pensando, depois eu vejo, tem coisas mais importantes. Não, irmão, o que é mais importante do que servir ao Senhor? O seu chamado é algo extremamente importante. Tem gente que diz assim, não, o chamado é uma área da minha vida. Não, o chamado é a sua vida. Você não tem como separar você do seu chamado. Não, hoje eu sou o Fábio. Não, amanhã eu já sou o pastor Fábio. Não tem como separar isso, irmão. Como separar? Você está aqui. Você é o seu chamado. E os dons de Deus são irrevogáveis. Para de achar que você nunca vai alcançar, que você nunca vai entrar no seu chamado. Para de achar que Deus não perdoou você. Para de achar que as coisas não vão acontecer. Para de achar que tem alguém barrando você. Não. Ninguém está barrando você. O chamado depende de você. Dar resposta a Deus não é só falar, eis-me aqui, não. Se você tem um chamado para o púlpito, começa a estudar. Começa a ler a palavra. Começa a ler os livros. Alô? Se você tem um chamado para liderar, começa a estudar sobre liderança. Aleluia. Isso é dar resposta. Isso é responder ao chamado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por aquilo que você falou conosco nessa noite.
Nós somos gratos a você e não vamos sair por aquelas portas da mesma maneira que entramos. Nós sairemos diferentes, conscientes dessas verdades, conscientes do nosso chamado, conscientes, Senhor, que não podemos andar nessa terra sem vivermos o teu plano, o teu propósito, o teu chamado. Isso arde dentro de nós e vamos fazer a diferença. O avivamento já começou nessa cidade. O avivamento já começou nessa cidade. O avivamento já começou nessa cidade. Teresina é a terra do avivamento. Obrigado, Pai, porque os outros estados vão ouvir sobre Teresina. Obrigado porque você tem derramado águas sobre essa cidade. Obrigado porque serão águas que vão inundar todo o estado do Piauí. E que vão sair daqui para inundar outros estados. Obrigado, Pai. Obrigado porque você já começou essa grande obra. E nós estamos aqui disponíveis, Pai, para realizar o desejo do teu coração, para cumprir o propósito, para cumprir o chamado. Levamos a tua obra, Pai, com seriedade, com amor, com dedicação, com diligência. E nos comprometemos com você. E serviremos você todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Teu querer, Canta isso para o Senhor. meu suas prazer, Aleluia. viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, Canta isso para Ele. viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, essa é a sua hora. Todos estão de olhos fechados. Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar? Esse é o seu momento. Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Que bênção. Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Esse é o seu momento. Graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sei o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. O que importa é que Deus continua amando vocês. O que importa é que o plano de Deus continua de pé na vida de vocês. E esse é um lugar de conforto, de descanso.
de refúgio, de refrigério na vida de vocês. Não sei o que aconteceu, Luciana, mas eu sei de uma coisa: você é muito amada. E Deus, Ele continua amando vocês. Os planos dele continuam de pé na vida de vocês, nada mudou. E a partir de hoje uma nova história começa. Depende de vocês. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, embora vocês já tinham nascido de novo, não eram mais pecadoras, mas quando há alguém que está numa situação de distância de Deus, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. Eu creio mesmo que está havendo uma festa nesse momento. Aleluia. Posso orar por vocês? Estende suas mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida delas. Senhor, eu declaro todo o sofrimento acabando agora. Toda a opressão maligna, todas as dúvidas caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de certezas. Eu declaro, Pai, a visão sendo restaurada. Eu declaro, Senhor, as emoções sendo restauradas. Aleluia. A Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo é o nosso Consolador. E eu oro nesse momento por elas, Pai, para que o Teu Espírito as console, as conforte. Eu declaro, Pai, elas sendo fortalecidas pelo Senhor nesse momento. Satanás, ouça a minha voz. Todos os espíritos que estavam atuando, agindo, tramando contra a vida delas, ouça a minha voz. Você sabe quem eu sou, diabo. Eu sou a autoridade espiritual sobre a vida delas. E eu repreendo agora todos vocês, em nome de Jesus. E não voltem mais. Começou agora uma nova estação na vida delas. Começou agora uma nova estação na vida delas. Eu declaro um tempo de alegria, de alegria, de alegria, de alegria. Em nome de Jesus. Alegria, alegria. Obrigado, Senhor. A tua alegria sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Elas nunca mais vão se afastar. Elas nunca mais vão se afastar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Você se alegra com a vida delas? Então vem dar um abraço nelas. Glória a Deus. O novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, vou prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente para seu
bênção. Glória a Deus. Irmãos, sempre que alguém se converter nessa igreja, ou alguém se reconciliar, irmão, você faz parte disso. Sabe? Não sai, não vai embora sem falar. Não, irmão, isso é um milagre que aconteceu. Então vai tocar no milagre, vai falar com o milagre, vai abraçar o milagre. Amém? Elas agora vão ser atendidas ali pelos nossos conselheiros, mas no final do culto fique esperando elas, dá um abraço, dá uma palavra. Amém? Nós somos corpo, nós somos igreja. E isso é algo muito importante. Eu digo, esse é o momento mais importante do culto. Na hora dos convites para o novo nascimento, tem gente que fica, impaciente, cansado, fica ali. Não, irmão, esse é o momento mais importante do culto. É o momento que você tem que ficar ali orando em línguas, declarando, Pai, que hajam conversões, toca no coração, Senhor. Esse é o momento que você precisa estar ligado, porque nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Aleluia. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica de orar em outras línguas? Vem aqui à frente, você também vai sair daqui cheio. Tem alguém? Todos cheios? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Gostaria de receber imposição de mão, sair daqui curado? Tem alguém? Todos curados? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu passei um pouquinho, depois o pastor vai chamar minha atenção. Eu quero indicar esses livros, são livros maravilhosos, como eu já falei, Os Dons do Ministério, está lá, a apenas R$36. Meu Deus do céu, dá até vergonha de falar, não paga nem um hambúrguer. R$36, um livro que, eu quero saber o meu chamado, eu quero saber o que é o chamado. Irmão, você tem que ler esse livro. E é um livro fininho, gostoso de ler, você vai amar, você vai ficar apaixonado, com grandes revelações bíblicas aqui, acerca de dons ministeriais e de chamado. Ele concedeu dons aos homens também, do irmão Reagan. É um livro maravilhoso, irmãos. Eu já li esse livro inúmeras vezes, tá? Esse livro vai te abençoar bastante e você precisa lê-lo. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Do Rick Renner, Diga Sim, também um livro maravilhoso. Você precisa ter esse livro, você precisa ler esse livro. Estão lá no nosso Verbo Shop. E quando a gente indica esses livros, não é porque a gente quer ganhar alguma coisa com esses livros, não, irmão. É para abençoar a sua vida. Amém? Então passa lá e compra esses livros que certamente vão estar te edificando. Uma igreja que lê, certamente é uma igreja madura. Se você ler, você vai crescer, você vai avançar. Amém? Então, estamos encerrando nosso culto. Sábado nós temos batismo nas águas, tá bom? Você que é parente de alguém que vai ser batizado, vem. Se você não é parente, venha também. Eu quero todos os líderes de departamento aqui, os pastores, tá? Todo mundo aqui, sábado, 10 horas da manhã, porque nós vamos honrar a vida desses irmãos. O batismo, irmão, depois do novo nascimento, é o acontecimento mais importante na vida de um cristão. Então nós vamos estar aqui celebrando junto com eles e será um tempo glorioso, amém? Então você está convidado, é aberto ao público, pode vir, pode trazer convidados. E você que é batizando, que vai se batizar, traz os seus familiares, os seus parentes, é até uma forma deles conhecerem a igreja, conhecerem, a palavra de Deus. Então vai ser uma grande bênção. Vou estar ministrando aqui e a piscina vai estar aqui, tá? Pastor, como é que vai ser? Vai ter uma piscina aqui, não se preocupe, irmãos, tá? Tá tudo providenciado, será uma grande bênção, amém? Então vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro um restante de semana poderoso, abençoado, extraordinário. Se prepare, boas notícias estão chegando, seu telefone irá tocar. Vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Tem cantina lá atrás, tá bom? Domingo tem o dia Verbo da Vida de Missões. Vai ser poderoso, vai ser uma grande bênção. E sábado à noite nós temos o evangelismo às 17 horas e depois o culto VIPs às 19. Vai em paz, seja abençoado.